Boa noite a todos. Agradeço a presença dos pré-candidatos da área da educação, do meu pré-candidato a vice-prefeito, Dr. Ernesto. A ideia hoje é fazer uma live sobre a educação e as propostas que o nosso plano de governo tem para a área da educação. É um plano que está em construção e estará em construção até as eleições, sempre recebendo propostas. Eu gostaria que a Ana Carla, vamos ser democráticos e dar preferência às mulheres, que iniciasse, dando um perfil de quem é a Ana Carla, como você está inserida na área da educação, para que as pessoas possam entender um pouco da ADI. Tá. Bom, eu sou Ana Carla, auxiliar de desenvolvimento infantil há 13 anos, ADI. Eu trabalho em creche, desenvolvo meu trabalho todos os dias nas creches, de 8 a 10 horas por dia, assistindo em média de 1.200 crianças para mais. E a gente desenvolve lá dentro, a gente costuma falar que cuidar e educar são indissociáveis, então é isso que a gente faz. Eu participo do movimento nacional, somos todas professoras, que segue na luta do reconhecimento docente de nossas funções, que é o papel que a gente cumpre dentro das unidades. E estou aí nessa luta aqui, em Avaré também, assim como as outras 96 cidades que já compõem o movimento nacional. Deixa eu só entender. E o internauta também. As ADIs em Avaré, elas cuidam de 1.200 crianças. Sim. É uma responsabilidade e Sim. tanto, né? Gostaria um pouco de ouvir o professor Ricardo. Se apresente. Quem é o professor Ricardo, professor de história, a sua militância também nos sindicatos, nas associações. Gostaria de uma breve apresentação. Boa noite a todos. Então, eu sou professor de história, atuei no estado por mais de 25 anos, fui representante do sindicato dos professores da PUESP por mais ou menos esse período, mais de 20 com certeza, e embora a gente tenha atuado na educação estadual, o Estado recebe, nas séries iniciais do Ensino Fundamental 2, sexto ano hoje, alunos oriundos do município. Então, nós conseguimos detectar, como professores da rede estadual, os problemas que podem vir dos alunos dos municípios. Então, embora eu e o professor Sebastião sejamos professores da rede estadual, fomos professores da rede estadual, o nosso contato com a educação municipal é muito próximo, porque os alunos eles vêm depois das séries iniciais e Fundamental 1 do município para o estado. Muito bacana. Gostaria agora que a professora Celso, que é diretora de creche, aliás, abrindo um parênteses, é referência à creche em que ela atua, e também professora no EJA, a Escola de Jovens Adultos, Fausto Rodrigues. Gostaria de apresentação sua, por favor, para os nossos internautas. Quero saudar os meus companheiros aqui dessa live, dessa noite, e saudar também os internautas que estão nos assistindo e dizer que eu fico feliz, a gente fica lisonjeado, de ser recebido pelo pré-candidato a prefeito, pelo pré-candidato a vice-prefeito, olha a preocupação deles com a educação, Isso é muito importante para a gente. Eu me chamo Celso Melo, Eu sou diretora de escola e professora também, e estou no magistério há mais de 27 anos, eu sou do Cefam, fiz o Cefam em Itapeva, concluí em 1996, o Cefam até hoje ele é um divisor de águas para muita gente, foi uma formação do magistério completa,
estiver fazendo doutorado, o Cefam ainda será a minha referência para tudo. Depois eu fiz pedagogia, né? Me licenciei aqui pela nossa FREA, que formou tantos e tantos profissionais nessa vasta região nossa aqui, né? Fiz história também pela Unimes, fiz filosofia pela Uninter, amei a educação em AD e pesquisei muito, como pesquiso até hoje. Eu amo a área de atuação e de pesquisa, que elas são norteadoras para toda e qualquer atuação profissional. Imprescindível a pesquisa, isso que a gente faz. E amo o que eu faço, que é a educação, e a gente persiste, busca a educação de qualidade. A gente entende que se cada vez mais a população e escola se unir, mais a gente fortalece a educação pública como um todo. Muito bem. Agora falta apresentar, né, o nosso professor Sebastião, né? Professor aqui já conhecido da cidade, a molecada adora, né, as suas aulas, que ele mistura filosofia, cultura, enfim. Muito bem, eu sou o professor Sebastião, já sou um militante da educação há pelo menos 25 anos, estou na sala de aula, e sempre tive assim, a preocupação, tanto nos congressos nacionais da educação, que é os CONARs, essa discussão dos municípios sempre me atraiu também esse debate dos recursos. Então, se não fosse esse movimento dos conselhos nacionais e tal, a gente não tinha dividido os recursos, que hoje os municípios têm muitos recursos do Fundeb, não é à toa. Isso foi graças à luta de muitos educadores, né? Então, a gente que tem um respeito por educação democrática, a gente está nesse campo da abertura para poder querer desenvolver os sistemas municipais de educação, estão em debate ainda, né? Nós temos sistema estadual, sistema nacional, o sistema municipal para ser construído. Eu acho que a Avaré está um pouco atrasada nessa discussão ainda. Então, acho que quando a gente tem os colegas aqui com essa cacife aqui de bons colegas, com certeza a gente veio para agregar e para somar na campanha do Silvano, como pré-candidato a prefeito, e, logicamente, contribuir também com a candidatura do nosso vice Ernesto. Então, acho que esse que é um panorama um pouco do meu perfil. Eu sou de Sociologia, efetivo do Estado há 24 anos e tenho atuação nessa área de tecnologia e assim por diante. Bom? Cultura também, né? Cultura, vai tocar violão na sala de aula, com a moçada, bem bacana. Tem pergunta, né, doutor? Tem pergunta aqui, ó, vamos lá então, já tem 3 pessoas participando já. É importante essa interatividade, né? Estamos numa live, por exemplo, a Marineide Souza está dizendo que as melhores propostas são do candidato Silvano prefeito. É o que ela disse aqui. A Adriele Rodrigues diz, meus candidatos. E colocou 3 exclamações. E tem uma outra aqui, a Val Luiz, 17, está fazendo um excelente trabalho. Silvano, estou muito feliz, pois, doutor Ernesto, ser seu vice, amo muito o doutor Ernesto. Olha que beleza. Ó, que bom, hein? Obrigado. Foi pediatra da minha filha, a qual é hoje magistrada na área da saúde. Olha que maravilha. Ai, que maravilha. Um abraço para a Val Luiz. E nós estamos aqui para conversar de educação e vamos dar continuidade aí. Que maravilha, né? Em cima disso, né, das propostas que estão saindo no nosso plano de governo, por exemplo, o piso nacional, aqui em Avaré não está existe, sendo pago. né? Enfim, eu gostaria um pouco de ouvir o professor Ricardo, né, a respeito dessa construção que você faz parte também da nossa comissão do plano de governo, né, na área da educação. Gostaria que você desse um panorama do que está acontecendo no nosso plano de governo. Então, Silvano, como eu disse, tanto tempo atuando no magistério, a gente conseguiu detectar alguns problemas. E eu sempre comento com as pessoas, dentro do sindicato fazia isso, comento com as pessoas. Quando você, como está a educação em algum lugar, você tem que perguntar 2 coisas. Primeiro, como esse professor é tratado em termos de salário e quantos alunos tem em sala de aula. Então, para começar a falar sobre educação, a gente precisa ter muito claro esses 2 pontos. O mínimo que foi estipulado
para se pagar em termos de professor no Brasil, no país, foi o piso nacional. E como você mesmo disse, aqui não é pago. Ninguém está falando de um salário exorbitante. É o mínimo que os outros municípios, muitos municípios e os estados da federação pagam. O mínimo. É isso que a gente tem que pleitear para ser implementado aqui. E o outro fator, o número de alunos por sala de aula. Isso é fundamental. O número de alunos interfere diretamente no processo de ensino-aprendizado. Eles melhores do que eu podem dizer, porque atuam diretamente nessa faixa etária. Tá? Então vou passar para eles. Eu gostaria de perguntar para Ana Carla ADI, né, o que está sendo construído no nosso plano de governo, né? Uma das propostas é justamente essa, diminuir o número de crianças por sala e aumentar o número de salas, né? Aí vamos chamar mais professores, concurso, enfim, né? Para que possa ter uma educação de qualidade e uma atenção maior à criança, né? Eu gostaria que você comentasse. Bom, acho que falando dessa parte da qualidade, é interessante que eu fiz algumas pesquisas há um certo tempo. Avaré aparece em 8º lugar numa pesquisa, porque atende a demanda. Então, traz as crianças para dentro da escola. Mas, se a gente for parar para pensar, de 645 municípios, no IDEB a gente aparece na posição 556. Nossa, então, peraí, me engana que eu gosto. Então, é essa relação que a gente tem, isso que a gente tem que entender na questão de qualidade da educação da cidade. Por quê? Porque tudo bem, está atendendo a demanda, está trazendo a criançada para dentro da sala, só que o ensino oferecido não está sendo de qualidade. A gente vai ter que pontuar isso e entender o que está acontecendo. A questão da qualidade de ensino na cidade abrange muita coisa, é um contexto muito amplo, incluindo valorização dos seus profissionais, a questão do piso, a questão do material didático, né? A gente tem que pensar isso num contexto amplo. Eu que sou de creche, ou centro de educação infantil, né? A creche hoje ela faz parte do ensino básico. Ela não é mais assistencialista. Não que isso seja ruim, não que a gente não possa falar, porque a gente acaba fazendo as duas coisas, né? Mas faz parte do ensino básico. Então a gente busca, eu particularmente, eu busco o melhor para a qualidade do ensino de Avaré. Eu quero que melhore. Então, dentro das creches está precisando melhorar a estrutura, eu acredito que nas escolas também, melhorar a estrutura, melhorar a merenda, melhorar a capacitação para os seus profissionais e valorização dos seus profissionais. Então, eu acho que é isso que a gente tem pensado e discutido bastante no nosso plano de governo, né? Que a gente acaba participando do plano de governo, ajudando a montar o plano de governo, e a gente tem pontuado bem isso, porque acho que tanto o Silvano, o Ernesto, quanto a gente, enquanto pré-candidatos, a gente sabe bastante da problemática de Avaré, né? A gente tem pesquisado bastante, a gente tem corrido atrás, e a gente está trazendo isso para tentar melhorar, está trazendo tudo isso para o plano de governo para tentar trazer melhorias mesmo para a cidade. Professora Celso, ainda nessa linha, como que está a relação material didático? Está chegando nas creches, a merenda, a qualidade da merenda? Eu sei que na sua creche é uma exceção, porque você tem uma interação muito grande com os pais, enfim, tem um grupo, e você tem uma gestão transparente, né? Tudo, enfim, presta contas de tudo, mas o poder público, ele tem atuado efetivamente para garantir uma qualidade de merenda, de refeição com as crianças e o material didático, os uniformes. Como é que está isso? Como é que é essa situação aqui em Avaré? Olha, é interessante a gente falar, como a gente está trabalhando com qualidade de educação, né, tudo que a gente puder fazer para somar, para aprimorar o que já está, né? Também a gente não vai atirar pedras, a gente vai observar aquilo que deu certo e a partir dali também construir e costurar mais algumas coisas,
né? Esse é o mote da nossa campanha, né? A gente recriar, reconstruir, enfim, é assim, o que a gente precisa, o que o nosso município precisa é fortalecer essas instâncias de poder, fortalecer esses conselhos de escola. É assim, a forma que a gente consegue mobilizar e fazer com que o poder público entregue em dia, deixe a merenda melhor, acesse os programas oficiais federais, utilize essas verbas federais que vêm para o município e verbas estaduais também que vêm para o município, e as do próprio orçamento do município, que ela haja vista que nós temos um orçamento de $500 milhão, né? O orçamento total da prefeitura um orçamento bom, né? Para a educação em torno de 150 milhões. 150 milhões. Então, dá para a gente fazer melhor, dá para reconstruir, dá para idealizar outras coisas, dá para a gente aperfeiçoar sim, né? Mas com parceria, com outras instituições, trazendo mais a comunidade para dentro da escola, para discutir política, para que a comunidade participe mais da distribuição dos recursos, quando é feita lá na Câmara Municipal, a distribuição anual dos recursos. Ou seja, a educação ela é dever do Estado, mas ela é direito de todos, mas ela é dever do Estado e da família. Então tem muito o que fazer. A gente consegue juntos, a gente consegue sob a força. E a nossa proposta, né, justamente do orçamento, hoje nós estamos construindo um plano de governo participativo, mas ter um orçamento participativo, né, onde a comunidade vai dizer quais são as suas reais necessidades e onde deve ser aplicado o dinheiro público, né. Essa é o que vai constar no nosso compromisso de governo, né? É um orçamento participativo. Pegando com o professor Sebastião, na linha que o professor Ricardo disse, que você é do Estado, né, recebem as crianças que saem do Fundamental 1, que é da Prefeitura, né, e recebem no Fundamental 2, que é gerido pelo Estado. Como que está isso? Como que vocês percebem esses alunos chegando? Tem preparo, não tem? Como é que está essa situação? É muito recente, né? Essa política, o Estado, né, enquanto política pública, definiu que os quintas séries, né, ficariam com os municípios e não com o Estado. Embora tenha algumas cidades que o Estado ainda tenha a quinta série. Mas isso é uma realidade hoje. Agora, o problema que a gente detecta é que a gente no Estado, pelo menos nas escolas, né, Ricardo, a gente não bota a culpa que a criança chegou mal formada aqui. O aluno é nosso, nós temos que dar conta dele. O que a gente faz muitas vezes é um levantamento da situação, se esse menino, se essa menina está na fase do letramento e se ele está alfabetizado. Porque se ele não está alfabetizado, no Estado a gente não tem aquela maravilha que é os colegas alfabetizadores da educação infantil, né? E muitas vezes se atrasa esse menino e atrasa a vida do professor. Mas isso não que todas as escolas não dê conta, mas esse é um desafio não só para a cidade de Avaré, mas para todos. A gente detectou, por exemplo, no nosso programa de governo, tem coisas simples, muita mãe reclamando da merenda seca. Não vamos dizer que a merenda seca, porque as merendeiras, elas fazem o possível e o impossível para dar comida para os meninos, não é isso? E muitas vezes elas é mal assistido por a gestão numa escola ao dar uma alimentação adequada. Eu acho que isso é coisa tão simples que dá para a gente fazer, resolver, que acho que uma boa gestão você resolve isso. Sim. Tendo o quê? Um fogão bem feito lá para as meninas fazerem comida e um lugar para armazenar a alimentação. Só isso de toda escala. Porque a cozinha piloto não deu certo, né? A gente tem aqui convite que não deu certo, porque a reclamação é que as comidas chegavam frias, não dava tempo de entregar. Só para quem não está familiarizado, o que é a comida seca? Comida seca é a bolachinha e café com leite, né? Bolachinha, café com chá, ou suco. Então elas fazem com muito carinho. Quem já esteve no chão da escola sabe que elas fazem com prazer isso. Mas muitas mães reclamam, porque às vezes não deu tempo de fazer o almoço, não chegou ao almoço, é o que elas têm para oferecer, né? Então acho que tem que acabar com isso aqui. É só uma parte. A questão da alimentação seca, na verdade, o projeto dela é diferente do que estão colocando, de dar só bolacha, né? Então, os nutricionistas colocaram alguns itens,
para suprir a carência dessa criança, desse adolescente, só que não é seguido, claro que não é seguido. Então, daí cai nessa história da bolacha seca, que realmente não é adequado. É. Né? Então a gente tem coisas simples, assim, que é nosso sonho. Por que é construir um sistema municipal? Primeiro tem que fazer uma conferência municipal de educação, juntar todos os atores e vamos discutir o que nós queremos para a educação da cidade. É simples fazer uma conferência, envolvendo o conjunto de professores, alunos, pais, a comunidade escolar, a Câmara e o governo, para discutir numa conferência, você tirar uma diretriz, e você tem cidade que faz de uma forma tão brilhante, Sim. e aí você tira uma diretriz para você o quê? Pensar num sistema municipal de educação. E aí o conjunto de professores tem unidade com isso. Que os professores reclamam bastante, que hoje você não tem isso no município. Então o professor tem que arrumar jeito para fazer a sua cartilhinha, para fazer aquilo para o menino, para a menina. Então tem o velho arranjado, né? Que o professor, a professora faz isso muito bem. Mas eu acho que ele tendo esse apoio do poder público, eu tenho certeza que você vai ter uma educação com melhor qualidade. E aí, não tem jeito, a gente tem que discutir. Nós estamos no programa de governo que é construir um centro de educação unificado como piloto para você discutir um sistema. Porque se você não tiver um piloto para você desenvolver, você tem muita dificuldade, mas uma conferência dá conta disso. O Centro de Educação Unificado é o CEL. CEL, isso. Sim. Posso fazer uma Tá parte no... aqui para candidato? Só um minutinho, professora, só para... Tem duas aqui. Tem mais participação aqui na nossa live. Belê Dorival, deve ser isso. Parabéns, sucesso para vocês todos, Silvano e doutor Ernesto. Obrigado. Obrigado. Tem também a participação do Lucas Teixeira Greco. Também está assistindo a live, está anotado aqui. Ateliê Mei Aline, deve ser isso. Também está assistindo a live. E mais ainda a participação, um comentário aqui da Lilith, está difícil o nome dela, mas ela disse o seguinte: erudita professora, mestra Celso Melo. Que beleza! E tem mais uma participação aqui da Adriele Rodrigues Bio. Eu, como estudante de licenciatura, tenho as maiores inspirações reunidas em uma live. Aí, interessante. Maravilha! Falar sobre educação é falar sobre a base do desenvolvimento de Avaré. Precisamos de educação de qualidade e segura. Muito bom. Pois não, professora? Eu fico feliz, quero Erudita professora. Quero mandar um abraço para os professores de Itapeva, de Teraré, com certeza estão acompanhando, porque a Lilith é professora lá em Itapeva, né? Um abração, né? E você faz a diferença, e eu sei, né? A gente sabe muito. E assim, pegando o gancho do professor Sebastião sobre essa conferência, o que a gente faz na escola, né, Ana? Nós temos o projeto político e pedagógico, Sim, que é o que mais aproxima a gente da comunidade. Porque senão a escola por si só seria ilha, vazia, né? Sozinha e solitária. O que a gente faz? A gente tem uma amostra da comunidade ali, que é a nossa clientela. Então, a partir dessa clientela, a gente tem ela como base, né? E tendo ela como base, a gente unindo, por exemplo, e fortalecendo uma instância, que é o conselho de escola, a gente, a partir dali das diretrizes que estão previstas no nosso projeto político-pedagógico, em reuniões constantes, é o nosso ponto de partida. Esse ponto de partida faz com que a gente brigue pela missão da escola, que é a qualidade da educação. Prevista no Plano de Educação Nacional, né? Prevista no Plano Municipal de Educação. Inclusive, o Plano Nacional de Educação ele se extingue esse ano e deve, né, tem que ser discutido por nós, né? Ele é federal, ele é estadual e muito mais municipal. Exatamente. Né? A gente sente o Plano Nacional de Educação mais no municipal. Afinal, o nosso país tudo é município. Ele é dividido porque para facilitar para a administração. O cidadão mora aqui, né? Ele mora no município. Exatamente. Agora, professor Sebastião, o Pró-Infância é uma boa iniciativa? O município de Avaré fez adesão? O Proinfo, sem dúvida, porque ele garantiu recursos para os municípios todos. Foi uma iniciativa na época do Haddad, quando foi ministro da Educação. As cidades têm que fazer adesão. Eu acho que o município fez adesão. Tinha um problema aí para ser resolvido, mas eu acho que o Proinfo, o município fez adesão. Porque se você não fizer adesão, você perde recurso. Recentemente a gente teve um problema do Fundeb aí, que perdeu um recurso considerável, né?
Porque gestor que perde recurso é o mais gestor, por favor, né? Fala que o recurso da educação é tão grande, mas nós definimos o CALC, que é o custo aluno-qualidade, que é o valor que é repassado por cada menino para o prefeito. O prefeito para o governo do Estado. Nós definimos porque nas conferências municipais de educação e nos congressos, nós que definimos isso para que os gestores tivessem recurso. Hoje não dá para, por exemplo, a EJA, eu quase fui preso uma vez porque a EJA não podia comer à noite, porque não tinha rúbrica para ter comida à noite. Era um absurdo, a gente teve vários. Hoje, por exemplo, quando a gente avançou na educação básica, que é da creche até o ensino médio, isso foi um avanço na educação fundamental. Não é pouca coisa, não é só porque eu sou do ensino médio, não, mas eu compreendo que esse itinerário da educação da creche até o ensino médio, que é a educação básica, é fundamental. E você tinha um problema nas instâncias que você reclamava que não tinha recurso. Ah, não tem recurso para creche. Ah, não tem recurso para alfabetizador. Não tem recurso. Como? Isso é um absurdo. Então hoje não tem. O CALC é garantido tanto para o Estado quanto o recurso não é pouco, é muito recurso que o MEC manda para os municípios e para a cidade. Então o Proinfo com certeza é um recurso considerável. Se a prefeitura não tiver feito o acordo com o MEC, ela está perdendo recursos. Mas é fantástico esse movimento. Agora, com relação ao EJA, né? Nós temos aqui... Posso só falar do... Pois não. Desculpa, Silvão. Fica à vontade. Desculpa, gente, desculpa. Imagina. Meus colegas. O Proinfância é assim, o Proinfância ele está aí vivo desde 2007, se não me engano. Ele veio do aquele boom educacional que a gente teve, isso a gente nunca pode esquecer, lá do governo Lula, que é o Plano de Desenvolvimento da Educação, o PDE. Do PDE nasceram uma série de coisas que cabe em um outro programa para a gente falar dessas coisas ótimas que foram feitas, programas ótimos. E dentre eles nasceu aí o próprio Fundeb. O Fundeb nasceu, né, desses programas, desses recursos também. E o Fundeb agora ele é permanente, fruto de muita intervenção da gente, depois, né, de muita luta, de muita militância. O Fundeb hoje ele é permanente, porque o Fundeb ele era temporário, ele extinguia. E aí, por exemplo, ele expirava, e aí tinha que se discutir tudo de novo, mostrar as propostas novamente. Então agora ele é permanente. O Proinfância, ele presta assistência financeira para o Distrito Federal e para os municípios. Ele é muito importante. Desde que o município prove, através de um diagnóstico sério, através do PAR. E lá no PAR, que é o Programa de Ação Articuladas, no módulo PAR, ele vai listar ali, por exemplo, com antecedência, igual a gente, que nós estamos discutindo os programas de governo, e nós vamos supor, daqui a um tempo, prever futuras creches, porque o Proinfância, ele atende especificamente à educação infantil. Isso é muito importante, porque alvo de muitas discussões, porque tem deficiência Brasil todo de vagas, especialmente em regiões metropolitanas. Ele nasceu para isso. O que ele faz no nosso município? Nós temos adesão ao Proinfância, tanto é que nós temos creches do tipo creche para escola tipo 1 e creche para escola tipo 2. Já nós temos várias creches aqui. E essas, por exemplo, como o Proinfância ele presta essa assistência financeira, mas desde que o município faça adesão via PAR e prove através do diagnóstico que ele precisa de verdade. Aí os técnicos lá do CIMEC vão fazer a avaliação e dar uma devolutiva para o gestor. Então, se ele percebe que naquela localidade necessita de uma creche para escola tipo 1 ou tipo 2, por interferência da administração executiva, muita intensificação, muita conversa, demonstrando através de gráficos, estatísticas, taxa de natalidade, o que vai acontecer ao longo dos anos e tal, para prever a criação de uma creche para suprir as vagas. E aí o que acontece? Aí nós temos a aprovação da creche para a escola tipo 1 ou tipo 2. Que no caso do nosso município nós temos. Mas nós temos que continuar alimentando o PAR. Temos que continuar discutindo para que a gente tenha, porque a gente já percebeu que a cidade continua em expansão, isso é muito bom, e ela expandindo, ela vai necessitar de mais creches, né? Porque é a porta da entrada, como a Ana diz, do sistema de educação básico. É lá que nós criamos o primeiro RA do aluno que vai acompanhar ele até o ensino médio.
né? É isso mesmo. Qual é a deficiência de vagas atualmente em Avaré? Eu não tenho esse tem dado, esse dado. não tenho esse dado. Também Eu posso- não, infelizmente posso estar não. incorrendo. Nós tínhamos uma deficiência em torno de 800 vagas É, há um ano e alguma coisa. Eu não tenho dado Atualizado oficial, também não atualizado tem. eu não tenho esse dado. quando eu era vereador, era nessa faixa de 600 a 700 vagas faltantes. Né? Entendi. Ana, é possível a construção de um sistema municipal de ensino deixar um pouco o ângulo, deixar a fundação não sei o quê, o objetivo, e a gente construir aqui, na Secretaria da Educação, com os docentes, com a parte técnica e tal, um sistema municipal próprio de ensino? Bom, eu particularmente defendo isso. Assim, a gente tem conversado. Eu acho que sim. Já tivemos isso alguns anos atrás e, pelo que eu vejo, deu super certo, né? Porque se a gente cria um sistema próprio e tem profissionais qualificados para isso, a gente sabe, E temos, Ana. né? Vários qualificados mesmo. E se a gente desenvolve um sistema próprio para Avaré, a gente consegue pegar a realidade da nossa cidade, a realidade da comunidade, a realidade daquela criança, o meio em que ela vive. Então, eu acho interessantíssimo isso, da gente ter um sistema nosso, né? E juntar as pessoas para realmente fazer o melhor. Porque, como eu disse, já tivemos e foi excelente, e eu acredito que se juntarmos os profissionais competentes para montar um novo sistema, também vai ser incrível. Só uma parte, lembrando do nosso Conselho Municipal. Gente, o Conselho Municipal de Educação é de suma importância numa cidade, né? Aliás, todos os conselhos. Todos, mas é o educação, conselho que tem que, de certa forma, estar sempre por dentro do que está acontecendo na educação, cobrando, dando os pareceres. Não tem como funcionar apenas quando é instigado, quando é provocado, né? Porque está aí, a nossa educação de Avaré está complicada. E ele né? funciona hoje? Só quando provocado. Só quando você pede um parecer, só quando você pede alguma orientação. Então, não é uma coisa que eles fazem Proativo, né? Tem que proativo, ser né? Exatamente. Então, eu quero salientar a questão do conselho, porque esses tempos atrás a gente teve o CONAI, né? Que é a Conferência da Educação, que ia discutir o Plano Nacional da Educação, que vale por 10 anos, né? E a Avaré não esteve presente. Eu queria ser delegado e Tá? nem sabia. Eu também queria ser delegada e não consegui, porque a Avaré não estava presente. E eu questionei muito essa questão, porque eu acho que quando vai ficar valendo por 10 anos um Plano Nacional de Educação e a gente faz parte da educação, é importante a gente poder somar um pouquinho ali, Participar, com né? certeza. Não tem como só aceitar. Então, fica essa... Quero enfatizar isso, a questão do conselho, e que a gente consiga participar mais dessa parte da educação para trazer mais coisa boa para Avaré e tornar o nosso ensino realmente de qualidade. Só um reparo aqui importante. Nós temos aqui o Instituto Federal e temos uma FREA, que forma professores. Sim. São dois. Por que não tem uma parceria da prefeitura com esses institutos para ajudar a gente a pensar a educação no município? Eu acho que eles estão disponíveis. Falta vontade política de se agregar e se aproximar. Quem não queria ter uma parceria com esses dois, vamos dizer, foco da educação aqui na cidade? Sim. Tanto para nosso plano de governo, ter parceria na formação de professores, ter parceria para desenvolver projetos educacionais na cidade, seja com a FREA ou com o Instituto Federal, que são duas instituições. Uma semipública, que é a FREA, e o outro que é o Instituto do MEC. Pô. Então, acho que a gente tem condição de fazer um belíssimo trabalho na cidade sobre educação. Sim. Até porque, professor, nós estamos com um problema imenso, né, nacionalmente falando, que é a falta de professor. Sim, Em breve, nacionalmente. Nós teremos um problema muito Mas sério. uma das causas, professora, de repente, é a remuneração. Aqui nem o piso O se piso paga. não é pago. Não é? Aí as pessoas né? não têm atrativo, né? Um profissional com Todo- a mesma qualificação, que exerce a mesma atividade, é. ele é melhor remunerado do que o professor, que na Sim. verdade
forma todas as outras profissões. Todas as outras né? profissões. A aluna do Dr. Ernesto elogiando ele, né? Ou seja, foi aluna dele. E olha, passou pelas mãos do professor, assim como o Dr. Ernesto também passou pelas mãos, né? Quem ensinou as primeiras letras muitas vezes foi um professor, Sim. né? Isso é muito importante, gente. Nós estamos falando, Silvano, de R$ 4.500. Nós estamos falando de 10 mil, que deveria Sim. ser o salário. Exatamente. 15, Sim. 20. Nós estamos falando de R$ 4.500 4.500. Nem isso para um respeitado. profissional que trabalha 40 horas 40 semanais. Uhum. Nós estamos falando de um salário ridículo. Apesar de ser piso nacional, é um salário ridículo. Pra E nem professor. isso o É município respeitado. Tá pagando. E precisou estar na Constituição É. para ver se tinha alguma força, e mesmo assim estados como o Rio Grande do Sul, né, não obedecem o piso nacional há muito tempo. Tem que ser judicializado. E a Varé não. Muitos prefeitos Muitos e municípios governador não. recorreram para não pagar. Só dar uma contribuição. Isso tem aportes do governo federal. Isso foi dito pelo presidente da POSP, quando esteve aqui na Rádio Cidadania. A escola cívico-militar pretende pagar para os policiais aposentados 2 vezes mais do que paga para o professor e 3 vezes mais do que paga para o funcionário comum. Essa é a intenção Poxa. de arrumar emprego, através da escola cívico-militar, para policial aposentado. Você vai acabar tendo um atrito dentro da escola. É o fim do mundo. Mas É deixa o só- fim do tem a mundo. participação de mais gente aqui, ó, só para registrar. O Zé Legal está acompanhando, que era lá do teatro. Ai, né? que Um bom. abraço, Zé. O que mais aqui? A Maria Koyanagi está também acompanhando, né? A Ivone S.I. também. Ótimo, professor Celso. Você está fazendo sucesso, hein? Tá vendo, Celso? E quem mais aqui? Hendrick Bonsaglia também está assistindo ao vídeo. Clodoaldo batendo palminha, várias palmas. E M. Guedes de SP também batendo palmas. É muito bom. Não só, eu quero mandar um abraço para Adriele, companheira de luta, também luta por uma educação de qualidade. Um abraço para ela. É isso. Essa construção, né, que é importante, né? É o poder público tendo condições de dialogar com a sociedade, né? Sim. E dialogar com quem conhece, com quem entende, né? Porque qual é o objetivo, né? É você ter uma educação de qualidade. Né? Dinheiro existe. É você, através da participação dos docentes, funcionários, pais de alunos, você colocar esse dinheiro da melhor forma possível para que ele dê frutos, né? É essa a intenção da construção do nosso plano de governo. Ricardo, o que mais você tem que acha que é interessante dentro desse nosso plano de governo que está sendo construído? De ações, de atitudes que a gente deve, além de tratar, né, ter alimentação de qualidade, enfim, na escola, ter material didático, ter giz, enfim, né, o avental, o uniforme e tal. O que você acha que mais que nós podemos construir para que tenhamos um ensino de qualidade? Então, nós abordamos vários aspectos importantes, né? Falamos sobre a importância do piso, falamos sobre a importância da redução do número de alunos por sala. Acho que passou batido a importância dos ADIs, que nós temos recebido algumas queixas de professores, que os ADIs não são no município em quantidade suficiente para apoio, principalmente para os alunos com deficiência. PCDs, exatamente. Então, CCDs. nós temos que... Perdão, eu falei a sigla errada, né? Então, eu acho que nós também temos que ter um olhar direcionado... Porque é fundamental, né? Sim. Existe uma lei que obriga o poder público colocar um assistente, um professor assistente, junto com cada PCD, né? Para que tenha um acompanhamento mesmo dessa criança e no desenvolvimento, né? Exatamente. E quando o professor Sebastião falou sobre que os alunos chegam para a gente, nós tínhamos isso muito no sindicato, né? Que os professores da rede estadual falavam, os alunos vêm despreparados. Só que tem um detalhe,
os professores do município são tão desguarnecidos quanto os professores Quanto do do Estado. Os problemas que eles enfrentam, nós enfrentamos igualzinho. Remuneração ruim, excesso de aluno por sala, falta de comprometimento dos entes públicos com esses alunos e com esses professores. Então, às vezes, nós tomamos muito cuidado em falar sobre o profissional e sobre o aluno que chega para a gente, porque os professores do município sofrem os mesmos problemas. Superlotação, remuneração ruim, falta de apoio do ente público em relação aos professores auxiliares, né? E um outro detalhe que eu acho importante, não sei se a gente chegou a comentar, sobre a necessidade de enquadrar esses professores auxiliares, já que eles são professores auxiliares, embora não tenham essa nomenclatura, que passem a ser remunerados na mesma condição, porque o auxiliar da educação infantil, ele faz o que? Ele alfabetiza, ele encaminha, ele educa. Poxa, se é exigido dele a mesma condição em termos de profissional, a mesma qualificação, e ele faz o mesmo papel do professor, nada mais justo que ele receba como um professor. Não, e outra, né? No edital do concurso, exige-se para o ADI magistério ou pedagogia. É isso, senão não pode prestar o concurso. Nível superior, magistério, pedagogia. E a grande maioria hoje em dia já tem pós, tudo, já segue então, no estudo, né? Essa adequação que há a necessidade de se fazer. Com certeza. Né? O que nós destacamos importante no nosso programa, Silvano, é o seguinte: ações integradas de secretarias. É fundamental. Educação, saúde, esporte, tem que ter ações integradas. Porque esse menino ele pode ter atividade no contraturno, que envolve esporte, que envolve saúde, para a questão do dente, da questão da saúde. Então, eu acho que é inconcebível você ter uma secretaria hoje só no seu copinho. Não dá. Eu diria 3 secretarias: Secretaria de Saúde, Educação e Cultura. Ela tem que estar interligada, tem que ser ações integradas. Porque o teatro, a música, a literatura, a escola, isso influencia no menino. Então, se você não tiver um projeto, dá para fazer projeto integrado. Escolinha de futuro, você tem várias ciências. Só um gancho nessa fala do Sebastião, que também é muito importante. Tem um projeto aqui em Avaré agora, quem me apresentou foi o Instituto Federal, na verdade. Chama Projeto Amigo Solidário. Então, eles estão atendendo, no momento, 60 crianças no contraturno, são crianças do município, no contraturno. Então, eles vão para dentro do Instituto Federal, eles tem a parte de lazer, de cultura, aulas, né? Então, no momento, eles estão atendendo 60 crianças. Mas isso é uma coisa que a gente já tem conversado também para ampliar isso, né? A questão do contraturno dessa criança da escola municipal. Porque eu estive na cidade de Araraquara. As secretarias trabalham em rede, sabe? Não é um problema meu, mas é aqui, ó, já entra em contato, já resolvo o problema. É o ideal. É isso, sabe? É essa comunicação entre as secretarias. Você vai facilitar a vida do cidadão. Exatamente. E as políticas públicas vão chegar para quem precisa das políticas públicas, né? Isso que tem essa rede integrada é fundamental. deixar em foco. As políticas públicas chegarem a quem precisa das políticas públicas, né? E só um gancho também na fala do Ricardo, é que as ADIs aqui em Avaré, os ADIs, porque temos homens também enquanto profissional, atendem as crianças PCDs. Então, essa problemática que está acontecendo é o seguinte: tem um número de ADIs nas unidades escolares, nas creches, só que eles retiraram uma boa quantia para atender PCD. Então, consequentemente, está faltando dentro das unidades. Isso é uma coisa que tem que ser repensada, que tem que ser vista. De repente, há necessidade, primeiro, de se enquadrar esses profissionais, porque é o que a gente falou. Para fazer um concurso tem que ter magistério ou pedagogia, a gente cumpre com N funções lá dentro que são docentes. Então, a gente usa código da BNCC, que faz parte da docência, a gente aplica as atividades, a gente faz avaliações das crianças para encaminhá-las para um profissional capacitado, para ver realmente se encaixa nessa questão de PCD. É a gente que faz, né? Então, isso tudo faz com que a gente entenda a nossa profissão enquanto docente. Sim.
Né? Então, acho que tem que ter essa É regularização, apenas um que foi o que a gente reconhecimento, discutiu. né? É isso. Né? No nosso, para pôr no plano de governo. Exatamente. Silvano, só um último adendo assim, dessa Pois não, parte. professora. Olha, nós viemos uma pandemia onde tanto os professores de primeiríssima infância quanto os professores de educação básica como um todo, olha o que eles fizeram para manter, gente, para sustentar a educação, manter ela em pé. Olha quanta Sim. coisa. Eu lembro que a gente, para manter o tal do protagonismo do aluno, foi dificílimo. Muitas crianças não tinham nem acesso à internet. Sim. Tínhamos plataforma, tinha coisa para dar conta. Eu mesmo, eu lembro que a gente ia levar a apostila. Quando a gente chegava nas casas, pelo menos lá da linha, para levar algumas apostilas, eu queria sair correndo. Você chegava lá, as pessoas não tinham o que comer, eu levava uma apostila. Né? É um paradoxo. Então eu tenho que oferecer grande. primeiro, né, os meios para depois eu entrar com o conhecimento. Né? Sim, fundamental. E olha, toda essa professorada que passou por uma pandemia, Sim. que manteve a educação, né? Aos trancos e barrancos nós estamos mantendo a educação, apesar de Sim. um monte de coisas, nós continuamos acreditando. Por quê? Quando o professor sai da casa de manhã e vai lá na sua sala superlotada, muitas vezes não, ele sabe que ele ainda continua acreditando, ele ama o que ele faz. Ele continua acreditando que vai dar certo. Que vai dar certo. Isso é tão mágico quando a gente pisa no chão da escola e sabe que ali, gente, a gente consegue fazer a diferença. E assim, como tem muita gente ainda, todos os profissionais que trabalham na escola, desde a merendeira, todo mundo que trabalha Sim. com amor ali na unidade, né, Ana? Sim, A Ana faz sabe, diferença. né? A gente sabe disso. A gente Todos consegue os mudar, a profissionais. gente sabe que consegue mudar. Mesmo sendo desvalorizados, mesmo muitas vezes muitas vezes o plano de cargos não enquadra extremamente desvalorizados, né? E mesmo assim a gente ainda persiste, porque ainda dentro da gente tem aquela chama que é um clichê, mas que a gente sabe que ainda, a gente levanta pela manhã, sabe que vai fazer diferença. É isso. Vai fazer diferença porque, olha, a gente percebe aí nos comentários, alguém que passou por alguém que passou pela mão de um professor, né? Sim. Isso é muito importante, gente. Muito bom. Tem mais participações aqui, vamos dar prioridade aí para as participações, né? Acrimóveis, imóveis para óticas, está aplaudindo. A Luri Ferreira também está assistindo ao vivo. A Cris Amo a Vida é o nome dela, né? Parabéns a todos, ótima live. Educação e saúde são as nossas prioridades, fora outras que sabemos que também são essenciais. Mas saúde e educação são primordiais para o futuro. J. Calhas também participando, desejando boa noite a todos. E Souza Rocha, deve ser a Irma Souza Rocha, desejando boa noite. Trabalhei 20 anos no ensino municipal, na modalidade EJA, no EJA, Educação de Jovens e Adultos. Há algum projeto que... está perguntando, né? Há algum projeto que contemple esse segmento tão importante da educação? Por exemplo, oferecer uma... Ela completa aqui... por exemplo, uma alternativa diurna para a alfabetização. Tem também a participação da Isa, Paula Rodrigues, estamos juntos nessa luta e assim por diante. Então, a pergunta que fica é da Irma, né? Exatamente se há algum projeto que contemple esse segmento do EJA, que é tão importante durante o dia. Muito bem, os internautas estão gostando da conversa. Bacana isso, a conversa com o professor. Tem alguma? A EJA no município, acho que só tem até a 9ª série, né, Celso? A EJA. A nossa EJA vai até o 9º ano e agora, nós temos, eles também, uma vez por semana, eles participam na modalidade técnica, se eu não me engano, no Instituto Federal e também recebem uma bolsa para isso. É, de certa forma, um atrativo, né? O que nós precisamos, como o professor disse, nós precisamos de uma suplência, né, professor? nós do Estado, por exemplo, acabou com a EJA à agora, noite. né? Eles falaram que foram acabando aos pouquinhos, fechou aqui, fechou outra escola, a alegação que não tinha demanda. Mas, na verdade, eles queriam jogar tudo para o Enseja. Aí o Enseja é outra coisa, é outra. Mas aí agora, pelo menos, na proposta de ensino médio, pelo menos em cada cidade, tem que ter o EJA noturno, né? Nós já brigávamos por isso, né? Na POS fazia abaixo-assinado para provar que tinha demanda. Exato. A gente tinha demanda para a escola não fechar à noite. Então, essa proposta, levar para vocês, essa proposta da Irma,
né, que é, de repente, ter o EJA durante o dia também. Pode até ser nos turnos lá do Instituto Federal, né, que já existe esse convênio, provavelmente, com a prefeitura, né? E levar. É uma EJA combinada, uma EJA diferenciada. Os alunos vão 2 vezes e 2 vezes vão para, igual a CEJA, nos modos da CEJA. Eles vão. Isso. A Irma está dizendo aqui, quem seja é do Estado. É do Estado, exatamente. Exatamente. Tem mais uma participação aqui, rapidinho, da Acre Móveis e Móveis para Óticas, né? A educação é a base, precisamos olhar com carinho e atenção para essas pautas. Aliás, quem é que não quer um ensino de qualidade para os seus filhos? Viu, Silvano? E é isso mesmo, Acre Móveis. Em relação à sugestão da Irma, nós temos aqui na cidade, imagino que em vários lugares, mas em Avaré, profissionais que atuam em horários diferentes. Um exemplo, nós temos muitas redes de supermercado, muitos supermercados da cidade. E eles não trabalham o dia inteiro. O que acontece com um aluno que termina o 9º ano, né? Ele trabalha um tempo tal, e vai chegar uma hora que ele vai querer, depois de uma certa idade, retomar o médio. Se ele trabalha no período, por exemplo, das 3 às 10, ele não tem essa oportunidade. Por isso, da sugestão da Irma. Teria que se fazer um levantamento bacana para ver se consegue, no contraturno desses profissionais que trabalham ou em empresas de turno direto, farmácias, mercados, para que esse que não conseguiu terminar no período, na época certa da escola, que se estudasse alguma possibilidade nesse sentido. Né? E o número, ele é grande, professor. Exatamente. De acordo com o IBGE, o nosso índice de analfabetismo ele reduziu, felizmente, de 14 para 7. Só que 7 para nacional, nós temos o quê? Mais de 12 milhões de pessoas. Exatamente. Então, em torno de 12 milhões de pessoas, acima dos 40 anos, estão sem frequentar a escola. Exato. Foram excluídos por desigualdades sociais, N motivos. E, acompanhando a média nacional de 7%, como diz Avaré, que tem 93 mil habitantes, dá em torno de uns 6 mil estudantes, pessoas que estão desguarnecidas, pessoas que foram alijadas desse direito, né? E que, de repente, a EJA de Avaré, ela pode abraçar essas pessoas que estão muitas vezes nas periferias. Nós atuamos lá no Fausto Rodrigues, nós temos uma sala de alfabetização EJA 1 e ela é sempre lotada, a gente fica muito feliz, porque a gente atende à periferia, né? E ali, com o tempo, né, a gente pode conversar aqui para a gente aumentar esses mais polos no município para atender essa demanda. Mas eu te faço uma pergunta. Do 9º ano, do primeiro do ensino médio, né, é do Estado. É do Estado, é a CEJA, né? Tá, mas não existe, tá? Como disse, foi acabando. Tem algumas salas que funcionam. Funciona uma sala mas presencialmente? Presencialmente. Mas nós precisamos aumentar. Se o Estado não o faz, que o município o faça. Sim. É porque acho que a demanda ela é estadual nesse caso daí, né? Ensino médio. Então, ver esses números, né, discutir. Eu quero lembrar ao internauta que nós, por uma obrigação legal, no dia da convenção, a nossa convenção é sábado agora, dia 20. às 14 horas, dia 20, e no dia da convenção nós temos que entregar para a Justiça Eleitoral o nosso plano de governo. Mas como o nosso plano de governo não se esgotará nesse ato, nós continuaremos a construir o plano de governo até o dia das eleições, né? Porque é uma construção, ele tem que ser dinâmico. Eu poderia muito bem, né, como alguns fazem, né, entra na internet, eu copia e cola lá no Google e manda. E pronto. Não, está sendo construído, né? E essa construção não termina no dia 20, não, ela tem que estar sempre sendo construída. Nós vamos formalmente entregar aquilo que nós apuramos. Eu quero dizer, hoje ainda entrei em contato com o advogado da federação, porque no dia 22 de maio eu fiz requerimento à Secretaria da Saúde,
A Secretaria da Educação, eu fiz 2 requerimentos à Secretaria da Educação e um para a Cultura. Passou o prazo, não me responderam. Aí o advogado da federação entrou também com uma petição, olha, cobrando, também não responderam. Entrou com um mandado de segurança. O juiz pediu para ouvir as secretarias, deu 10 dias para que elas se manifestassem, a Secretaria da Saúde, da Educação e da Cultura e a Procuradoria do município. O prazo venceu no domingo. E eu disse nesse requerimento que não se trata de uma devassa, e sim de informações importantes na construção do nosso plano de governo. Porque nós aí teremos dados oficiais e que o nosso plano de governo seja o mais próximo da realidade possível, né? E ainda hoje eu falei com o nosso advogado, ele peticionou ontem ao juiz para que decida e mande imediatamente nos entregar isso, e ele mostrou ao juiz que a nossa convenção é sábado e que nós temos um prazo legal para entregar o plano de governo, né? E, então, acredito que nós tenhamos as respostas para ainda ter tempo de inserir alguns dados no nosso plano de governo. Pois só um esclarecimento muito que eu importante. abri aqui. Importantíssimo. Tá? Tem mais uma participação, só para citar, o xará aí, o Sebastião Cruz, lá do Instituto Federal, Um abraço, professor. está acompanhando a gente aí. Legal. Uma honra. Falamos Muito do Instituto bom. ainda há pouco, parceiro. Exatamente. Bom, agora encerrando a live, eu gostaria das considerações finais, começando com a professora Celso, né? Sim, olha, para a gente pensar, gente, nós temos 7% de pessoas nacionalmente, são mais em torno de 14 milhões de pessoas que não têm acesso, não tiveram acesso à educação, né? Eles estão alijados desse direito. E se a gente for pensar, a Cuba, que a gente tanto fala, muita gente fala e tal, erradicou o analfabetismo em 1961, pasmem, Cuba, né? A Venezuela em 2005, a Argentina menos de 1%, o Chile em torno de 0 ponto alguma coisa, ou seja, 0, né? Recentemente, a Bolívia em 2014, o Equador, o nosso país amarga o 14º no ranking aqui da América Latina de país que ainda tem analfabetos. Ou seja, nós temos tecnologia para erradicar o analfabetismo. Ou seja, são 14 milhões de pessoas que não estão tendo políticas públicas próprias. Se a gente for pensar, vamos pensar em números. Em 2014, o investimento na área da educação para a EJA era em torno de 20 milhões, 20 milhões. Caiu para 2021, 2022 para 6 milhões. Com isso, mais de 1 milhão de pessoas da EJA debandaram, né, deixaram de ser atendidas. Isso, gente, nacionalmente falando. Municipalmente, nós sentimos reflexo também, né? A nossa EJA precisa ser fortalecida. Temos profissionais excelentes, uma gama de profissionais excelentes que estão atuando aí na nossa EJA essencialmente noturna. E há que se pensar numa EJA, né, professor, que seja diurna para atender essa população que está alijada desse direito, né? Pra gente pensar. Bom. E continuamos aí lutando por educação de qualidade. Muito bem, professora. Ana Carla. Bom, gente, é com certeza um prazer me reunir com vocês. É sempre muito bom, muito aprendizado, muito conhecimento. O que eu enfatizo Bom, eu sou uma lutadora pela educação do município. E a gente está dentro da educação, a gente sabe exatamente quais são os problemas, né? As dores, a caminhada dura, né? E eu fico feliz de ver a gente discutir educação para montar o nosso plano de governo, porque a gente pega plano de governos que são meio fora da realidade. Daí, de repente, a gente monta o nosso grupo da educação, e foca na problemática de Avaré, né? O que está acontecendo no municipal? O que está acontecendo no estadual? O que a gente pode fazer para consertar, para arrumar? Então, isso para mim está sendo de suma importância, né, nessa luta pela educação de qualidade. Eu acho que essa educação de qualidade é um direito de todos. Eu espero que o nosso time venha para somar
para a população de Avaré, porque é importante. A gente está vendo que os números, os dados, questão da qualidade do nosso ensino não é o melhor, né? Está bem ruim. Então é isso, eu quero agradecer, que muito bom estar com vocês e que a gente some em Avaré e construa um ensino de qualidade aqui, importante. Pela presença. Professor Ricardo. Na mesma linha, é um prazer poder conversar sobre educação com vocês, colaborar no que é possível. E eu tenho uma frase que diz o seguinte, no meu caso, que sou aposentado. Eu saí da educação, mas a educação não saiu Não de mim. sai de mim. Então, a gente vai continuar dentro Na do caminhada. possível, dando as colaborações que a gente, nessa experiência de mais de 25 anos, conseguiu adquirir e passar. É a colaboração que a gente pode dar. Professor Sebastião. Não, internautas, muito importante. Aqui não é porque cada um aqui, nós somos 3 pré-candidatos a vereador e a gente percebe a unidade que a gente Mais tem. 3, né? Porque você Desculpa, somos 4, né? São 3, 4, na verdade. 4 pré-candidatos de matemática. Exato. Mas, ó, essa discussão sobre a educação de qualidade para os filhos da classe trabalhadora é só quem está junto desse processo que compreende esse papel que cada um está no chão da escola. Vou fazer uma denúncia, inclusive, aqui. Por exemplo, o Avaré, saiu agora, o IDESP e o SARESP, o secretário estadual fez uma confusão. Nenhuma escola vai receber o bônus, né, Avaré, do Estado. Só para você ver que injustiça, né? Será que nenhuma escola, as escolas do Estado, é todas ruins aqui? Pergunto isso para o secretário estadual de Educação. Nenhuma escola vai ter o chamado bônus, que nós somos contra. Não queremos bônus, queremos um reajuste salarial adequado para ir trabalhar adequadamente. Só isso, né, Ricardo, que a gente quer. Mas ele inventou um bônus aí que o IDESP era 1, agora o outro por 0,1. Escolas ficaram todas de fora. Tem uma revolta geral. Então acho que ele cria um negócio de número, tensionamento, sabe? É um número. Para ele, aluno é número. Para nós, não. Sim. Educação é outro barato. Então acho que ele tem que tomar consciência também disso. Tenho certeza que eu acho que essa live foi maravilhosa. Eu acho que a gente está assim, com essa... Primeiro, é um grande prazer fazer essa campanha ao lado desse companheiro aqui, pré-candidato a prefeito Silvano, e ter agora também o nosso companheiro Ernesto junto com a gente. Eu acho que a gente veio para somar, a gente está numa equipe bacana, acho que estamos fazendo com muito prazer e muito desejo essa campanha. Então, muito obrigado, desejo que a gente tenha sucesso aí todos nós. Bom, obrigado. Senhor. Doutor Ernesto. Não, só para encerrar aqui, a Macoia Nag está batendo palminha, botando caretinha aí. Grande professor Tião, ela disse, olha aí, ó. A M. Guedes, parabéns pessoal. Odi Rossini, parabéns também. Deixa eu só fazer um pequeno depoimento. Acho que a gente, eu sou um exemplo disso, até posso citar um exemplo, se me permite, que você só ascende na vida intelectualmente, socialmente, pela educação. Pela educação. Eu fiz todos os meus cursos em escola pública, inclusive a Faculdade de Medicina, que é a Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. Passei com muito esforço, sem fazer cursinho, ao lado de amigos aqui de Avaré, que fizeram o cursinho e não passaram no vestibular que eu passei. Isso fez uma diferença na minha vida, na minha atuação pessoal, na minha vida política, na minha vida de profissional, incrível. E também, logicamente, com isso tem muita coisa que a gente pode fazer numa profissão como a minha de medicina, de fazer o bem para as outras pessoas. Então, eu acho que a educação é o caminho. Isso. Encerrando, né? O conhecimento liberta. Né? Liberta. Com certeza. Então, agradeço a todos, a paciência, né? Mas foi muito gostoso esse bate-papo. Você vê que o nosso time é um time de peso, né? Agradeço todo mundo. Um abraço. Vamos lá. Aê! Legal, um abraço. Que legal. Foi bom, gente. Foi bom.